Paz seja convosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live, a esse culto online. Graças a Deus pela sua vida, que está aqui mais uma vez, pela minha vida. Graças a Deus por essa oportunidade de nós estarmos reunidos aqui nessa live, neste dia tão importante. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor, muito obrigado, Pai. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. Vem sobre as nossas vidas que estamos aqui sedentos para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para sentir a Tua presença. Fala comigo, fala com o meu irmão, com a minha irmã nesse dia importante, que o Senhor possa abençoar poderosamente as nossas vidas. Espírito Santo, vem reinar no nosso coração. Vem, Senhor, confirmar o Teu propósito em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus me criou e te criou com um propósito. Tenha certeza que você não vai morrer enquanto o propósito de Deus não se cumprir na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se eu não acreditasse que eu sou um propósito de Deus, se eu não acreditasse que todos os meus dias já estão escritos no livro de Deus, eu estaria aí agora, preocupado com o futuro, como todo mundo está. Só que não, eu sou escolhido. Se eu não acreditasse, seria confundido com mais um perdido no mundo, sem saber onde vai dar tudo isso. O mundo cada vez mais perdido, e eu tô cada vez mais em Deus. Fale o que quiser, pense o que quiser, eu sou de Jesus, venha o que vier. Minha vida é um projeto perfeito, e o melhor foi preparado pra mim. Eu pereceria sem dúvida se eu não cresce que verei o bem do Senhor nessa terra sobre mim. Se eu não acreditasse que eu sou um propósito de Deus, se eu não acreditasse que todos os meus dias já estão escritos no livro de Deus, eu estaria aí agora, preocupado com o futuro, como todo mundo está. Só que não, eu fui escolhido. Se eu não acreditasse, seria confundido com mais um perdido no mundo, sem saber onde vai dar tudo isso. O mundo cada vez mais perdido, e eu tô cada vez mais em Deus. Fale o que quiser, pense o que quiser, eu sou de Jesus, venha o que vier. Minha vida é um projeto perfeito, e o melhor foi preparado pra mim. Eu pereceria sem dúvida se eu não cresce que verei o bem do Senhor nessa terra sobre mim. Minha vida é um projeto perfeito, e o melhor foi preparado pra mim. Eu pereceria sem dúvida se eu não cresce que verei o bem do Senhor nessa terra sobre mim. Xararalá, oh, oh, oh,
graças a Deus. A minha vida, a sua vida é um projeto perfeito. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para nossas vidas, amém? Vamos meditar na palavra nesse momento. Abra a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu vou ler mais uma vez. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, porque sabemos que o Senhor nos criou com um propósito. Sabendo que o Senhor vai cumprir o teu plano na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, em meio a esse caos, em meio, Senhor, tudo que nós estamos vivendo. Nós não morreremos enquanto o Senhor não cumprir o teu propósito em nossas vidas. Fala comigo, através da sua palavra, fala com meu irmão, com a minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Jesus veio com um propósito, e cada um de nós fomos criados com um propósito. Diga graças a Deus. Então, querido, nós precisamos entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Qual é o propósito de Deus na sua vida? O apóstolo Paulo, um homem que nós vemos muita clareza de propósito. O apóstolo Paulo deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Na vida do apóstolo Paulo, ele tinha somente um alvo, e Deus, ele quer que nós tenhamos clareza. A Bíblia diz que Jesus se humilhou, a Bíblia diz que Jesus tornou-se obediente até a morte. Está muito claro o propósito de Jesus. Em João capítulo 18, versículo 36, está escrito assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Versículo 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Querido, existe uma diferença entre a verdade, as pessoas que têm um propósito de vida nessa terra, e as pessoas que seguem a verdade. A Bíblia diz que todos aqueles que são da verdade ouvem a voz de Deus. Então o cristão, ele adquire uma clareza de propósito. Quando se tem clareza, é muito difícil desviar do objetivo. Como eu cantei aqui, se eu não acreditasse que eu sou um propósito de Deus, eu estaria perdido, preocupado com o futuro. Existem pessoas que o único propósito que ela tem é permanecer viva. E aí ela vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Mas Deus tem um propósito muito maior para as nossas vidas nessa vida aqui. Por exemplo, Jesus, querido, ele sabia que ele ia morrer em 3 anos quando ele começou o ministério. Ele começou o ministério dele com 30 anos de idade, e ele sabia que o seu ministério seria somente de 3 anos. Jesus, ele sabia que ia morrer. Imagina se você soubesse que ia morrer daqui 3 anos. 3 anos você acha pouco? Ezequias, um homem de Deus, recebeu uma profecia de Isaías que ele ia morrer. E aí ele virou para a parede e começou a orar ao Senhor. E aí Deus mandou Isaías voltar na casa dele e dar mais 15 anos de vida para ele. Então, 3 anos é pouco, 15 anos é pouco. Se Deus falar que a gente vai viver só 15 anos, é pouco. Então,
Nós precisamos viver hoje com o propósito de viver milagres. Se Jesus sabia que ia morrer em 3 anos, ele viveu intensamente, ele amou intensamente. Você já ouviu aquela frase, o que tem para hoje? Sabe o que tem para hoje? Amar, perdoar, viver milagres. Porque Jesus, ele viveu cada dia da sua vida. Nós lemos, ele a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não é nada atraente alguém vir para morrer. Jesus, ele disse em João, quando nós lemos aqui, para isso eu vim ao mundo. Então ele veio ao mundo para isso, a fim de dar testemunho da verdade. Qual que é a verdade? É que ele veio para nos dar salvação. Então, nós precisamos saber o propósito qual nós nascemos. Para que propósito nós estamos aqui? Porque todas as coisas, elas passam a ser mais claras para nós. O apóstolo Paulo, ele não temia a morte, a ponto de um profeta amarrar um cinto nele e falar assim, olha, vão te prender para aquela cidade que você vai. E ele disse assim, eu estou pronto não só para ser preso, mas para ser morto por causa do evangelho. Quando existe clareza de propósito na vida de alguém, essa pessoa, ela não sente medo, ela não sente dúvida. Então, 1 segundo vivendo com propósito é maravilhoso, mas 3 anos vivendo sem propósito nenhum é terrível. Eu fiquei com Covid-19, eu fiquei 14 dias ali. 14 dias com Covid é terrível, parece que é 1 ano. Parece que não passa. E quando as pessoas não têm clareza de propósito, viver é só permanecer vivo. É só não pegar uma enfermidade. Viver, ele não tem propósito nenhum, é medo. Viver é falta de clareza. Então, 3 anos de casamento, para quem não tem propósito, é terrível. 3 anos, Noé ficou 371 dias dentro da arca. Como que é difícil a gente ficar esses dias em casa. Mas por que Noé conseguiu ficar com a sua família? Por que Noé conseguiu ficar com os seus animais? Porque o homem e a mulher, quando ele tem um propósito, quando ele tem clareza de propósito, viver 1 ano preso com uma mulher dentro da arca não é difícil. Agora, viver 3 anos sem propósito, Jesus, ele viveu intensamente. Jesus vivia cada segundo vivendo milagres, sabendo que o propósito dele era morrer, mas vivendo intensamente. Porque a palavra de Deus diz em João 13:1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tem gente que já não ama mais a esposa, que não ama mais o marido, que já não ama mais o emprego, que já não ama mais a igreja que está, porque a pessoa não tem clareza de propósito. Porque quando alguém tem clareza de propósito, ele vai olhar para a esposa dele e vai falar, essa é minha amada. Ele vai viver o romantismo dentro do casamento, ele vai viver dentro da arca com a mulher dele, orando, ele vai viver fora da igreja, a igreja fechada, na casa dele ele ora, porque ele tem propósito, na casa dele ele lê a Bíblia, ele vive milagre. Então, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Viver com propósito é viver intensamente, é viver cada segundo de milagre, de maravilhas. Não é esperar a pandemia passar para viver o milagre, não é esperar tudo normalizar para viver o milagre, não é esperar se casar para viver o milagre, não é esperar se separar para ver o milagre. Se está casado, vive o milagre, se está solteiro, vive com propósito. Então, querido, a palavra de Deus ela é muito clara, dizendo isso. Para concluir, as pessoas do mundo não entendem. Como eu cantei aqui,
Se eu não acreditasse, seria confundido com mais um perdido no mundo sem saber onde vai dar tudo isso. Sabe, querido, Deus, Ele permite que coisas ruins aconteçam para que haja arrependimento, para que haja conversão. Porém, já passamos pela peste negra, já passamos outras dificuldades. Mesmo havendo cura, não haverá conversão. Porque as pessoas estão perdidas. Jesus é o caminho que dá saída. Jesus é a saída, Jesus é a solução. Jesus tem propósito, Jesus tem salvação, Jesus tem cura, Jesus tem milagre. Jesus é a saída, Jesus é o final da estrada para aqueles que estão procurando. Nós não estamos mais procurando mais nada, porque nós já encontramos o Senhor Jesus, o Salvador da nossa alma. Nós sabemos que quando nós morremos aqui, como alguns irmãos que têm sido recolhidos agora nesse tempo tão difícil, eles estão na eternidade, estão no descanso, eles viveram com um propósito, e não existe propósito maior que esse. Então, querido, Cantares 8:6 está escrito, porque o amor é forte como a morte. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor é tão forte, é forte como a morte, que Deus mandou Jesus com o propósito de morrer. Mas não é atraente falar isso no mundo. Como que alguém vem no mundo com o propósito de morrer? Morrer por você, morrer pelo amor. Morrer para nos dar esperança, morrer para nos dar vida eterna. Se não fosse isso, não haveria pregação, não haveria motivo para igrejas estarem abertas. Se não fosse a cruz, se não fosse a salvação, não haveria propósito. Que Deus ele possa falar poderosamente no seu coração, que Ele possa acalmar o seu coração, que Ele possa esclarecer os propósitos dEle para a sua vida. Que o Espírito Santo possa clarificar, através da sua palavra, no nosso coração, entendimento, para que nós não venhamos viver mais uma hora sem propósito, na frente da televisão, de coisas sem propósitos nenhum, mas que nós venhamos viver intensamente, que nós vamos compreender que Deus tem um propósito. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministro teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz seja convosco, amém? Passar aqui algumas orientações, irmãos, nesse período que nós estamos vivendo, referente a nossa programação, né? Toda terça e quinta nós temos a live do nosso bispo às 20 horas, assim como também às sextas-feiras, 20 horas, culto com a palavra abençoada, domingo às 9h30 e às 19 horas. Estamos tendo também lives dos nossos grupos missionários que serão passados via rede, as nossas redes sociais, assim como também pelos grupos de WhatsApp.
E a nossa escola bíblica, todo domingo ao meio-dia, com o nosso pastor Claudinei. São esses eventos, cultos, reuniões que estamos tendo na nossa igreja. A sua oferta e o seu santo dízimo, você pode estar fazendo pelos aplicativos, transferência. Sempre o banco, a agência, a conta tem nas nossas redes sociais, assim como nas transmissões das nossas lives. Aí está o CNPJ, banco, conta, agência e qualquer outro tipo de orientação que você precise. Nós temos um telefone, a nossa igreja tem o telefone do nosso bispo também, tem as redes sociais para você ali colocar a sua dúvida, seus pedidos de orações, tudo o que você precisa da nossa igreja. Que Deus abençoe. Aqui agora o nosso bispo Tércio vai dar o encerramento aqui, amém? Nós vamos orar pelos pedidos de oração que estão chegando aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Pessoas sempre mandando pedidos de oração. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos e abençoamos todos aqueles que estão agora com alguma enfermidade, com algum mal, recebam a cura em nome do Senhor Jesus. Libertação de todas as obras do maligno saiam agora em nome de Jesus. Receba a bênção da paz, da saúde e da prosperidade. E eu consagro todas as ofertas e dízimos para a obra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico animado para encerrar? Aquele que está feliz, diga amém, amém. Aquele que está feliz, grite aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Parará. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Queremos agradecer aí a sua atenção, você que está aí ligadinho. Que Deus abençoe e te dê saúde. Nós vamos dar a bênção final agora, encerrando esta reunião. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.